Olá galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que tudo esteja em paz com vocês e com suas famílias, tá? Agora sim, uma aula ministrada pelo professor Fábio sobre a expansão marítima europeia. Pois bem, para a gente começar a estudar e a entender esse assunto, é necessário a gente analisar o contexto político da Europa pós-Idade Média, né? Nós sabemos que algumas monarquias centralizadoras surgiram na Europa. E essas monarquias, elas vão, em um determinado período, sentir a necessidade de praticar algumas medidas de caráter econômico. E essas medidas vão se chamar de mercantilismo. O mercantilismo era a prática do comércio, era a economia baseada no comércio. Nós sabemos que grande parte do comércio que chegava à Europa, né, das mercadorias, vinha do Oriente, vinha da Ásia e da África, e do Oriente Médio e do Extremo Oriente, né, através de rotas terrestres. Mas o que acontece? Em um determinado momento, as potências europeias vão sentir necessidade de expandir esse comércio, de ir muito além das vias terrestres, tá? E é o que nós vamos começar a ver nesse momento. Pois bem, como eu falei nas questões mercantilistas, é necessário a gente entender algumas características do mercantilismo, e essas características é que vão determinar a conduta não só das potências europeias, mas também até mesmo dos povos que irão sentir essa prática mercantilista adotada pelos europeus, tá? Mercantilismo, ele tem algumas características importantes para a gente observar. Primeiro, o metalismo. O que é metalismo? Metalismo é uma, vamos dizer, uma teoria em que falava, que determinava, né, no caso, que as potências, um país para ser uma potência econômica, é necessário ter um grande acúmulo de metais preciosos. Quais são os metais preciosos mais importantes? O ouro e a prata, tá? Outra característica importante desse mercantilismo é a balança comercial favorável. O que quer dizer isso? Quer dizer que um país ele deveria exportar mais e comprar menos. É chamado superávit comercial, quando um país exporta mais, vende mais do que compra, do que importa, tá? Outra característica determinante do mercantilismo é o colonialismo, ou seja, a necessidade de buscar em outros territórios, em outras terras, não só fontes de matérias-primas que iriam ser absorvidas por esse comércio, mas também local de venda dos produtos, de comércio dos produtos, tá? Beleza? E outra que é muito importante também, protecionismo alfandegário. O que é isso? São medidas que um determinado governo de um país vai expedir para proteger a sua economia. Ou seja, quer ver um exemplo? Quando um país determina que para a pessoa importar um produto ela tem que pagar alguma taxa, algum imposto, é para proteger o produto que é produzido no próprio país, dando mais ênfase, mais valor ao produto feito em casa do que ao importado. Então são essas medidas que são características do mercantilismo, tá ok? Pois bem, do ponto de vista histórico, né, as grandes navegações, o processo de expansão marítima europeia vai ter, em alguns países, o seu ápice, o seu apogeu. Por quê? Porque alguns países vão largar na frente de alguns outros na questão do dinamismo, na questão do conhecimento, na questão das conquistas e principalmente na questão do mercantilismo que nós acabamos de falar, tá? E um desses primeiros países que nós vamos perceber que conseguiu esse dinamismo, esse ímpeto e foi um dos pioneiros, né, no processo de navegação marítima foi Portugal. Olha só, por quê? Portugal é um país na Península Ibérica, né, banhada pelo Oceano Atlântico. E isso favoreceu demais, né, um país ser banhado pelo oceano,
a procurar novos caminhos marítimos, né? Outra coisa importante que a gente não pode deixar de observar é que Portugal já há algum tempo estava desenvolvendo técnicas de navegações muito modernas para aquele período. Para vocês terem ideia, Portugal lançou a Escola de Sagres. O que foi a Escola de Sagres? A Escola de Sagres foi uma instituição fomentada, financiada pelo governo português para desenvolver o processo, né, as técnicas de navegação. Lá nessa escola, os homens aprendiam técnicas de navegação, aprendiam a desenvolver aparelhos náuticos, de navegação náutica, ou seja, de navegação marítima, desenvolveram barcos modernos, né, caravelas mais modernas em relação às que tinham ainda. Isso tudo vai favorecer a Portugal, tá? Agora, tem uma questão importante que a gente não pode deixar de colocar aqui em discussão. A questão é que antes de Portugal começar a desenvolver essas técnicas, era muito difícil a navegação, principalmente a navegação em alto mar. Por quê? Porque existia uma série de mitos, uma série de lendas envolvendo o Oceano Atlântico. Você já ouviu falar na questão da Terra quadrada? Está muito em voga esse assunto agora ultimamente, mas naquela época era uma ideia fixa na cabeça de alguns de que a Terra era redonda, de que se você fosse adentrando cada vez mais longe da costa em direção ao alto mar, iria chegar num ponto que você iria cair no abismo, né? No caso, os navegadores daquele período. Olha só, isso, juntando a essa ideia da Terra ser quadrada, né? De que a pessoa iria cair no abismo se ela fosse navegar para terras cada vez, para mares, melhor dizendo, cada vez mais distantes, existia também a fantasia de monstros, a mitologia de monstros marítimos que consumia barcos, consumia marinheiros, né, e desaparecia com todos em alto mar. Mas por que havia isso? Pela questão da falta de conhecimento. O conhecimento gera pânico. A partir do momento que as técnicas de navegação, principalmente foram portuguesas, foram melhorando, essas fantasias, essas utopias, né, esses mitos, essas lendas foram caindo uma a uma. E isso é que vai favorecer a grande aventura da expansão marítima europeia, principalmente através de Portugal. Olha só, Portugal vai sair na frente, Portugal vai começar a conquistar territórios cada vez mais distantes do seu litoral. Algumas terras vão dar a Portugal riquezas que eles nunca tinham vistos antes, que país nenhum no mundo, nem principalmente na Europa, havia conquistado. Quer ver qual a relação dos países? Pois bem, olha só, o primeiro país que Portugal conquistou, né, país não, melhor dizendo, primeiro território, foi o território de Ceuta, no Marrocos, né, em 1419. Depois, em 1443, veio a ilha de Arguim, no Senegal. Isso já era na África, um pouco mais abaixo. Em 1456, conquistaram as ilhas de Cabo Verde. 1488, conquistaram o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano, através do navegador Bartolomeu Dias. Tá? Olha só, 1488, o quanto que Portugal já estava avançando no processo de exploração marítima. Tá? Em 1498, descobriu através de Vasco da Gama o caminho para as Índias. E a Índia era o centro das especiarias, era o grande fornecedor de especiarias que tanto a Europa desejava, né? A pimenta do reino, a canela, gengibre, né? O açafrão. Então todos esses condimentos, todas essas especiarias era desejada no mercado europeu, e Portugal conquista o caminho em direção a esses
território, a essas fontes de matérias-primas. Em 1500, Portugal chega ao Brasil, né, que queria tornar posteriormente a sua colônia mais importante. Pois bem, Portugal domina, pessoal, mas tem um porém: Portugal não seria o único. A Espanha também entra na jogada. A Espanha também passa a querer conquistar novos territórios no além-mar, né, em outros continentes, em outras partes do mundo. Por exemplo, todos nós sabemos, né, 1489, ou melhor, 1489, isso mesmo, desculpa aí a falha. A Espanha vai chegar na América através do seu grande navegador Cristóvão Colombo, tá? Colombo imaginava chegar até as Índias. Então, achava que a Espanha seria o primeiro país a conquistar novos territórios e a fonte das matérias-primas. Porém, Colombo não chega na Índia. Colombo imagina que chegou na Índia. Colombo vai chegar na América, né, do outro lado do Oceano Atlântico. E ali vai se formar, né, um território de possessão espanhola, a América. Eles vão dominar o México, vão dominar a América Central, vão dominar parte aqui da América do Sul, né? E esses territórios vão fornecer à Espanha riquezas inenarráveis, imensuráveis, principalmente em relação à prata, que vocês vão estudar mais futuramente, tá? A Espanha vai se tornar um país tão rico quanto Portugal. Agora, eram só eles? Não. Pelo contrário, existiam outros países europeus que também estavam interessados nisso. Olha só, a Holanda, a Inglaterra, a França, todos esses também vão procurar a sobressair no processo de expansão marítima. A gente está falando tudo isso, mas a gente não pode deixar de esquecer o seguinte: qual foi o episódio fundamental para que esse processo todo tivesse um início? No ano de 1453, os turcos estavam em expansão, os turcos muçulmanos estavam em expansão em direção ao Ocidente. E eles tomaram, nesse mesmo ano de 1453, a cidade de Constantinopla. A cidade de Constantinopla era um importante entreposto comercial que vinha, né, do Oriente para o Ocidente. As rotas, principalmente da seda, das especiarias, do marfim, todos passavam por Constantinopla, ou seja, ali entre a Europa e a Ásia, né? Constantinopla hoje a gente conhece como Istambul. Naquela época ela era um importante entreposto. Pois bem, os turcos, ao tomarem Constantinopla nesse ano, né, que a gente já citou, 1453, vai vedar, vai fechar aquela rota terrestre. E é isso que vai fazer com que algumas, né, potências europeias comecem a procurar novos caminhos. Isso é importante a gente observar. Tudo vai ser determinado a partir de 1453, apesar de Portugal ter iniciado um pouquinho antes, como vocês acabaram de ver, tá? Mas 1453 é o ano-chave para que essa empreitada, essa nova aventura humana comece, tá? A gente estava falando da Espanha, da Holanda, da Inglaterra. A Holanda, para vocês terem ideia, vai se tornar o país mais rico daquele período. Por quê? A Holanda, ela não tinha tantas colônias, não tinha conquistado tantas terras, mas ela tinha o segredo do comércio, ou seja, a logística. A Holanda, em muitos casos, é que controlava o comércio, o transporte dos produtos vindos do Oriente, vindos aqui da América para a Europa, tá? Ela era a grande atravessadora, né? O que eu quero dizer com isso? Era ela que controlava o comércio
a Holanda vai se enriquecer de uma maneira tão grande que vai chegar num período de sobressair não só a Portugal como a Espanha também. Mesmo tendo menos terras, mesmo tendo menos fontes de matérias-primas, que eram tão importantes. Tá? Outro país que também vai dar um grande salto, assim como a Holanda nesse período, vai ser a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra também vai agir no comércio, vai agir no transporte, mesmo não tendo tantas terras conquistadas como Portugal e Espanha. Agora, pessoal, qual é o grande legado disso tudo? Qual o grande legado? O que as grandes navegações nos deixaram de herança? Pois bem, alguns historiadores acreditam que esse fato da expansão marítima europeia foi a primeira forma de globalização. Por quê? Porque deu oportunidade de povos, né, no caso europeus, conhecerem culturas que eles nem imaginavam que existissem. Para vocês terem ideia, a América não existia nos mapas daquele período. Só depois que Colombo e Cabral chegaram aqui na América. Só se conhecia o norte da África, só se conhecia o Oriente Médio, só se conhecia o Extremo Oriente, né? China, a Índia, por causa das rotas terrestres de comércio. Mas do outro lado do Oceano Atlântico não se via nada. Achava que só era água e o abismo, né? Como eles acreditavam. Pois bem, alguns historiadores ditam isso, pregam isso, que a herança deixada pelas grandes navegações foi uma herança de novos conhecimentos, né? Um entrelaçamento de culturas totalmente diferentes. Pois bem, isso foi o que vai ser deixado, mas também as grandes navegações vai deixar marcas profundas, não só para os europeus, mas também para aqueles povos que foram colonizados, porque as grandes navegações ela vai dar início, através do mercantilismo, à prática da escravidão humana, que talvez seja uma das maiores manchas da história da humanidade. Ou seja, você comercializar seres humanos como escravos. Agora, a expansão marítima europeia vai também gerar a primeira divisão do mundo. Quem é que já ouviu falar no Tratado de Tordesilhas? Um tratado estabelecido com a intervenção da Igreja Católica, do Papa, para dividir as terras entre os dois grandes descobridores daquele momento, Portugal e Espanha. Como é que ficou definido o Tratado de Tordesilhas? Ficou definido através de uma linha imaginária, passando, beirando o Oceano Atlântico, queria dividir o seguinte: a leste, 270 léguas, ficariam determinadas todas as terras de Portugal, e a oeste dessa linha imaginária, a 270 léguas, ficaria estabelecido que era limite espanhol, tá? E isso ainda gerava, naquele período, uma grande celeuma, ou seja, uma grande discussão. Por quê? Porque países como a Espanha, melhor dizendo, a França, a Holanda, a Inglaterra, não aceitavam isso, não aceitavam essa determinação. Mas por quê? Primeiro, do ponto de vista religioso, Portugal e Espanha eram grandes aliados da Igreja Católica, né? Porque eram países que permaneceram católicos após o advento da reforma protestante ocorrida na Europa, como nós vamos estudar. França, Espanha, Holanda e Inglaterra, melhor dizendo, é que vão ser os países que não vão aderirem totalmente ao catolicismo. E eles não aceitavam essa divisão do mundo como ficou estabelecido pela Igreja Católica. Tá? Isso vai gerar invasões, vai gerar guerras, conflitos armados violentos, tá? Marcando esse período que é o processo das grandes navegações.
Espero que vocês tenham gostado da aula e muito obrigado. Até a próxima. Fique atento que nós vamos enviar as atividades relacionadas a esse assunto, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus e até breve.